Nona parte. Meu filho. Meu filho. Lamentou-se pelo Dumuzi. Qual pecado hei cometido para ser assim castigado? Perguntou em voz alta. Quando vim do Nibiru à terra, aquele cujo lar é águas, era meu nome. Com água obtinham sua força de propulsão os carros celestiais, nas águas me mergulhei. Depois, uma avalanche de água varreu a terra, nas águas se afogou meu neto Assar, pelas águas está morto agora meu amado Dumuzi. Tudo o que tenho feito, filo com propósitos justos. Por que sou castigado? Porque se tornou contra mim o fado. Assim chorava e se lamentava Enki. Quando através de Justinana se descortinou a veracidade do acontecido, a angústia de Enki se fez ainda maior. Agora, Marduk, meu primogênito, também sofrerá por sua própria ação. Inanna se preocupou e, logo, chorou pelo desaparecimento e a morte do Dumuzi. Depois, foi velozmente até o mundo subterrâneo, sob o Abzu, para enterrar o corpo de Dumuzi. Quando Ereshkigal, sua irmã, soube da chegada de Inanna às portas do recinto, Ereshkigal suspeitou de um retorcido plano por parte de Inanna. Em cada uma das 7 portas, a Inanna se tirou dos equipamentos e das armas que levava. Depois, no em defesa ante o trono de Ereshkigal, foi acusada de intrigar para ter um herdeiro de Nergal, irmão de Dumuzi. Tremendo de fúria, Ereshkigal não quis escutar as explicações de sua irmã. Solte contra ela as 60 enfermidades. Ordenou-lhe furiosa a seu vizir, Nantar. Com o desaparecimento de Inanna no mundo subterrâneo, sob o Abzu se preocuparam enormemente seus pais. Nannar foi com o assunto a Enlil. Enlil mandou uma mensagem a Enki. Enki soube o que tinha acontecido por Nergal, seu filho, marido de Ereshkigal. Com a argila do Abzu Enki forjou 2 emissários, seres sem sangue, imunes aos raios da morte, enviou-os ao mundo subterrâneo sob o Abzu para trazer de volta a Inanna, viva ou morta. Quando chegaram ante a Ereshkigal, Ereshkigal ficou confundida com seu aspecto. São Anunnaki? São terrestres? Perguntou-lhes desconcertada. Nantar dirigiu contra eles as armas mágicas de poder, mas saíram ilesos os 2. Tomaram o corpo sem vida de Inanna, estava dependurado de uma estaca. Os emissários de argila dirigiram sobre o cadáver um pulsador e um emissor. Depois orvalharam sobre ela a água da vida, puseram em sua boca a planta da vida. Depois, Inanna se moveu, abriu os olhos. Inanna se levantou dentre os mortos. Quando os 2 emissários estavam preparados para levar a Inanna ao mundo superior, Inanna lhes ordenou que tomassem também o corpo sem vida de Dumuzi. Nas 7 portas do mundo subterrâneo sob o Abzu se devolveram a Inanna seu equipamento e atributos. A morada de Dumuzi, na Terra Negra, ordenou aos emissários que levassem o amante de sua juventude, para lavá-lo com água pura, para ungí-lo com doce azeite, para envolvê-lo depois em um sudário vermelho, e pô-lo sobre uma laje de lápis. Logo, lavrou para ele um lugar de descanso nas rochas, para esperar ali o dia do surgimento. Quanto a ela mesma, Inanna se dirigiu para a morada de Enki, queria a retribuição pela morte de seu amado, exigia a morte de Marduk, o culpado. Já houve suficiente morte. Disse-lhe Enki. Marduk foi o instigador, mas não cometeu assassinato. Quando Inanna soube que Enki não ia castigar a Marduk, Inanna foi a seus pais e a seu irmão. Elevou seus lamentos ao alto céu. Justiça. Vingança. Morte a Marduk. Pediu. Na morada de Enlil se reuniram seus filhos, Inanna e Utu, reuniram-se para um conselho de guerra. Ninurta, que tinha derrotado ao rebelde Anzu, argumentou a favor de fortes medidas. Utu lhes informou de palavras secretas trocadas entre Marduk e Gigi. Marduk, uma serpente maligna, devemos libertar da terra. Enlil concordou com eles. Quando se enviou a demanda da rendição de Marduk a Enki, seu pai, Enki convocou em sua morada a Marduk e ao resto de seus filhos. Embora ainda choro meu amado Dumuzi, devo defender os direitos de Marduk. Embora Marduk instigou o mal, por um mau fado, não por mão de Marduk, morreu Dumuzi. Marduk é meu primogênito, nem que é sua mãe, está destinado para a sucessão. Devemos lhe proteger todos da morte às mãos de Ninurta.
Assim disse Enki. Só Gibil e Ninagal tiveram em conta a chamada de seu pai. Ninjishzida se opôs, Nergal vacilava. Só ajudar esse se encontrar em um perigo mortal. Disse. Foi depois disso que uma guerra, de desconhecida ferocidade, explodiu entre os dois clãs. Foi diferente da luta entre Oron e Satu, descendentes de terrestres. Uma batalha entre os Anunnaki, nascidos no Nibiru. A guerra começou por meio de Inanna, que cruzou com sua nave celeste os domínios dos filhos de Enki. Inanna desafiou a combater a Marduk, perseguiu-lhe até os domínios do Ninagal e do Gibil. Para ajudá-la, Ninurta disparou os raios fulminantes de seu pássaro da tormenta contra as fortalezas do inimigo. Escura atacou dos céus com relâmpagos abrasadores e trovões demolidores. No Abzu, varreu os peixes dos rios, dispersou o gado pelos campos. Marduk se retirou para o norte, ao lugar dos montes artificiais, e perseguindo, Ninurta orvalhou com projéteis venenosos as moradas. Com sua arma que despedaça, lhes roubou os sentidos às pessoas daquelas terras. Os canais que levavam as águas do rio se voltaram vermelhos de sangue. Os resplendores do escuro convertiam a escuridão das noites em dias chamejantes. Enquanto as devastadoras batalhas avançavam para o norte, Marduk se hospedou no mesmo Ekur. Gibil desenhou um escudo invisível para este. Nergal elevou até o céu seu olho que todo vê. Inanna atacou o lugar escondido com uma arma de brilhantismo, dirigida com um corno. Oron chegou para defender a seu avô. O brilhantismo lhe danificou o olho direito. Enquanto tu mantinha a distância além do Tilmun aos Igigi e as suas hordas de terrestres, os Anunnaki, os que apoiavam a um e a outro clã, cercavam batalha aos pés dos montes artificiais. Que se renda Marduk, que termine o derramamento de sangue. Estas palavras transmitiu Elio Enki. Que falem irmão com irmão. Enviou-lhe uma mensagem Ninhursag Enki. Em sua guarida, dentro do Ekur, Marduk seguia desafiando a seus perseguidores, da casa que como uma montanha fez seu último baluarte. Inanna não podia superar a imensa estrutura de pedra, seus flancos lisos desviavam as armas dela. Depois, Ninurta se inteirou de que havia uma entrada secreta, encontrou uma pedra giratória no lado norte. Ninurta atravessou um escuro corredor, chegou à grande galeria, sua abóbada reluzia como um arco-íris com as multicoloridas emissões dos cristais. No interior, alertado pela intrusão, Marduk esperava Ninurta com as armas dispostas. Respondendo com armas, destroçando os maravilhosos cristais, Ninurta seguiu subindo pela galeria. Marduk se retirou até a câmara superior, até o lugar da grande pedra que pulsa. Em sua entrada, Marduk baixou os fechamentos de pedras descendentes, que impediam qualquer entrada. Inanna e Iskur seguiram a Ninurta ao interior do Ekur. Ficaram a pensar o que podiam fazer. Que a hermética câmara oculta seja o ataúde de pedra de Marduk. Disse Escur. Escur prestou atenção aos 3 blocos de pedra, dispostos para deslizar-se para baixo. Que morra lentamente, sendo enterrado vivo, seja a sentença do Marduk. Inanna deu seu consentimento. Ao final da galeria, soltaram os 3 os blocos de pedra, cada um deles fez descender uma pedra para tapar, para encerrar a Marduk como em uma tumba. Vem agora o relato de como Marduk foi salvo e partiu para o exílio, e de como se desmantelou o Ekur e se reorganizou o senhorio sobre as terras. Longe do sol e da luz, sem comida nem água, Marduk foi enterrado vivo dentro do Ekur. Sarpanit, sua esposa, elevou um lamento por sua prisão e castigo sem julgamento. Acudiu Enki, seu sogro, chegou a ele com seu jovem filho Nabu. Marduk deve ser devolvido para estar entre os vivos. Disse-lhe Sarpanit a Enki. Ele a enviou ao Tu e ao Nonar, que podiam interceder ante a Inanna. Rogou que deem a vida ao senhor Marduk. Deixem que siga vivendo humildemente, deixará ao lado o governo. Inanna não se aplacou. Pela morte de meu amado, o instigador deve morrer. Replicou Inanna. Ninhursag, a pacificadora, convocou aos irmãos Enki e Enlil. Marduk deve ser castigado, mas não merece a morte. Disse-lhes. Viva Marduk no exílio, que entregue a Ninurta a sucessão na terra.
Enlil se sentiu agradado com suas palavras e sorriu. Ninurta era seu filho, de Ninurta ela era mãe. Se entre sucessão e vida tenho que escolher, o que posso eu, um pai, dizer? Assim respondeu Enki, com o coração doído. Em minhas terras se estendeu a desolação, a guerra deve terminar, pelo Dumuzi ainda estou de luto, que Marduk viva no exílio. Se a paz deve voltar e Marduk viver, temos que chegar a acordos vinculantes. Disse Enlil a Enki. Todas as instalações que enlaçam céu e terra se devem confiar só a minhas mãos, o senhorio sobre a terra dos dois estreitos deve dar-lhe a outro de seus filhos. Os Igigi que seguem a Marduk devem renunciar ao lugar de aterrissagem e abandoná-lo, na terra sem retorno, não habitada por nenhum descendente dos Yasudra, deve exilar-se Marduk. Assim se declarou Enlil, energicamente, pretendendo ser o principal entre os irmãos. Enki reconheceu em seu coração a mão do fado. Assim seja. Disse inclinando a cabeça. Só Ningishzida conhece as vísceras do Ekur, que ele seja o senhor de suas terras. Depois de que se anunciassem as decisões dos grandes Anunnaki, se chamou a Ningishzida para o resgate. Seu desafio era como tirar Marduk das vísceras seladas pelos blocos. Para liberar ao que vivo está enterrado, deram-lhe uma tarefa inconcebível. Ningishzida contemplou os planos secretos do Ekur, planejou como evitar os bloqueios. Marduk será resgatado através de uma abertura superior cinzelada. Eles disse aos líderes. No lugar que eu lhes mostre, esculpirão uma entrada nas pedras, de ali, um sinuoso passadiço lhes levará para cima, criando um conduto de resgate. Atravessando vãos ocultos prosseguirão até o centro do Ekur, no vórtice dos vãos, através das pedras se abrirão passo. Abrirão uma entrada até o interior, evitando assim os bloqueios. Continuarão por cima da grande galeria, levantarão os 3 blocos de pedra, e chegarão à câmara superior, a prisão mortal de Marduk. Mais tarde, os Anunnaki, dirigidos por Ningishzida, seguiram o plano esboçado. Com ferramentas que racham as pedras fizeram a abertura, criaram o conduto de resgate, chegaram ao interior do monte artificial, abriram uma saída. Evitando os 3 blocos de pedra, chegaram à câmara superior, sobre uma pequena plataforma. Levantaram os restelos, resgataram a Marduk desacordado. Com cuidado baixaram ao senhor pelo sinuoso conduto, levaram-lhe até o ar fresco. No exterior, Sarpanit e Nabu esperavam ao marido e pai. Foi uma alegre reunião. Quanto a Marduk seu pai Enki transmitiu os términos da liberação, Marduk se enfureceu. Tivesse preferido morrer que renunciar a meu direito de nascimento. Gritou. Sarpanit confiou em seus braços a Nabu. Nós somos parte de seu futuro. Disse-lhe ela brandamente. Marduk se enfureceu, Marduk se humilhou. Rendo-me ante o fado. Disse inaudivelmente. Com Sarpanit com Nabu partiu para uma terra sem retorno, com mulher e filho, foi a uma terra onde se caçam bestas com chifres. Depois da partida de Marduk, Ninurta voltou a entrar no Ekur através do conduto, através de um corredor horizontal foi até a vulva do Ekur. Em sua parede oriental, em um nicho artisticamente lavrada, a pedra do destino emitia uma radiação vermelha. Seu poder me apanha para me matar, com uma atração mortal me subjuga. Gritou Ninurta dentro da câmara. Levem isso. Destruam por completo. Gritou Ninurta a seus tenentes. Retrocedendo seus passos, Ninurta foi através da grande galeria até a câmara mais elevada. Em uma arca cavada pulsava o coração do Ekur. A força de sua rede se potencializava com 5 compartimentos. Ninurta golpeou a arca de pedra com sua vara. Aquela respondeu com uma ressonância. Ninurta ordenou que se tirasse a pedra Guri, que determina as direções. Levou-se até um lugar de sua eleição. Descendo pela grande galeria, Ninurta examinou os 27 pares de cristais de Nibiru. Muitos deles tinham sido machucados em seu combate com Marduk. Alguns tinham sobrevivido intactos à luta. Ninurta ordenou que se tirassem os que estavam inteiros de seus ranhuras, os outros os pulverizou com seu raio. Fora da casa que como uma montanha Ninurta se remontou no céu com seu pássaro negro, prestou atenção à pedra ápice.
representava a personificação de seu inimigo. Com suas armas assoltou, até o chão se derrubou, feito em pedaços. Com isto, termina para sempre o temor a Marduk. Declarou Ninurta vitorioso. No campo de batalha, os Anunnaki reunidos anunciaram seus louvores a Ninurta, como o ano parece. Gritaram a seu herói líder. Para substituir incapacitada baliza, se escolheu um monte próximo ao lugar dos carros celestiais, em suas vísceras se colocou os cristais resgatados. Em seu topo se instalou a pedra Guri, a pedra de direção. Ao monte lhe chamou Monte Machu, monte do barco celestial supremo. Por então, Enlil convocou a seus 3 filhos. Ninlil e Ninhursag também assistiram. Reuniram-se para confirmar os mandatos sobre as terras de antigamente, para atribuir senhorio sobre as novas terras. A Ninurta, que tinha vencido ao Anzu e ao Marduk, se o concederam os poderes de Enlil, para substituir a seu pai em todas as terras. Ao Escur lhe concedeu o senhorio do lugar de aterrissagem, nas montanhas dos cedros, unindo assim o lugar de aterrissagem a seus domínios do norte. As terras ao sul e ao oeste dali, onde se haviam estendido os Igigi e seus descendentes, deram ao Nunar como dote imperecível, para que as custodiassem e conservassem seus descendentes e seguidores. A península onde estava o lugar dos carros se incluiu nas terras do Nunar, Autu lhe confirmou como comandante do lugar e do umbigo da terra. Na terra dos 2 estreitos, como se lembrou, em que atribuiu o senhorio a Ningishzida. Nenhum dos outros filhos de Enki pôs objeções a isto, mas Inanna se opôs a isso. Inanna reivindicou a herança do Dumuzi, seu noivo falecido, a Enki e a Enlil exigiu um domínio para ela sozinha. Os líderes contemplaram como satisfazer as demandas de Inanna, pediram conselho sobre as terras e os povos aos grandes Anunnaki que decretam os fados, intercambiaram palavras com Anu em relação à terra e a seus assentamentos. Tinham passado quase 2 chars dos tempos do dilúvio, a grande calamidade, os terrestres tinham proliferado, das terras montanhosas voltavam para as terras baixas. Eram descendentes da humanidade civilizada através de Zuzudra, estavam misturados com a semente dos Anunnaki. Os descendentes dos Igigi que se mesclaram com humanas também estavam por aí, nas terras distantes sobreviviam os parentes de Caim. Poucos e nobres eram os Anunnaki que tinham chegado do Nibiru, poucos eram seus descendentes perfeitos. Os grandes Anunnaki consideraram como estabelecer assentamentos para eles mesmos e para os terrestres, como manter sua nobreza sobre a humanidade, como fazer que os muitos obedecessem e servissem aos poucos. Os líderes intercambiaram palavras com Anu a respeito de tudo isto, sobre o futuro. Anu decidiu ir à Terra uma vez mais. Com Antu, sua esposa, desejava vir. Sinopse da 12ª tabuleta: o chão seca, as planícies e os vales dos rios se repovoam. Ouro em abundância chega das terras além dos mares. Anu e sua esposa Antu chegam em uma visita memorável. Rememorando, os líderes se dão conta de que são marionetes do destino. Os líderes atribuem 3 regiões de civilização para a humanidade. Indutado por Anu ao partir, Marduk mantém sua rebeldia. A primeira região e as instalações espaciais são terras elilitas. A primeira civilização do homem começa na primeira região, Sumer. Marduk usurpa um lugar para construir uma torre de lançamento ilícita. Frustrado pelos elilitas, Marduk se dá à procuração da segunda região. Depois exila Ningishzida, Tot, a terras longínquas declara-se a si mesmo região autônoma, Deus Supremo, em uma nova religião. Dá início aos reinados faraônicos para marcar uma nova civilização. Enlil designa seu filho Escur para que proteja as fontes de metal. A Inanna lhe concedem os domínios da terceira região, o Vale do Indo. Os deuses concedem a realeza, começam as guerras. A 12ª tabuleta, Anu decidiu ir à Terra uma vez mais. Com Antu, sua esposa, desejava vir. Enquanto esperavam sua chegada, os Anunnaki começaram a restabelecer suas moradas no Edim. Das terras montanhosas, onde moravam os descendentes de Sem, as pessoas de cabeça negra emigraram às terras de antigamente.
sobre o terreno recém-seco. Os Anunnaki lhes deixaram assentar-se, para que provessem de mantimentos para todos. Onde antes do dilúvio se levantou Eridu, a primeira cidade de Enki, sobre montões de lodo e lama desenhou-se uma nova Eridu. Em seu centro, sobre uma plataforma elevada, construiu-se uma morada para Enki. Enki a chamou Casa do Senhor, cujo retorno é triunfante. Adornou-se com ouro, prata e metais preciosos que proporcionaram os filhos de Enki. Em um círculo que assinalava para o céu, plasmaram-se as 12 constelações por seus signos. Abaixo, igual ao Oxu, fluíam as águas cheias de peixes. Em um santuário, um lugar onde não podiam entrar os que não eram convidados, em que guardava as fórmulas Me. Para Enlil e Ninlil se fundou uma nova Nibruki sobre o lodo e a lama. Em metade das moradas do povo, dos redis e os estábulos, murou-se um recinto sagrado. Em seu interior se construiu uma morada para Enlil e Ninlil, em 7 níveis se elevava. Uma escada, que parecia subir ao céu, levava até a plataforma mais elevada. Ali guardava Enlil suas tabuletas dos destinos, com suas armas se protegiam. O olho elevado que explora as terras, o raio elevado que tudo penetra. No pátio, em seu próprio recinto, guardava-se o veloz pássaro celeste de Enlil. Enquanto se aproximava a chegada de Anu-Yantu, selecionou-se um novo lugar para sua estadia no Edin, que não fosse nem de Enlil nem de Enki. O Nuki, o lugar encantador, lhe chamou. Plantaram-se árvores de sombra, e em metade se construiu uma estrutura de um branco puro, a casa de Anu. Seu exterior se elevava em 7 níveis. Seu interior era como a residência de um rei. Quando chegou à terra o carro celestial de Anu, as naves celestes dos Anunnaki se elevaram para ele. Lhe dirigiu para que aterrissasse a salvo no lugar dos carros, em Tilmon. Utu, o comandante do lugar, deu a boa-vinda à terra a seus bisavós. Os 3 filhos de Anu, Enlil, Enki e Ninhursag estavam ali para lhes receber. Abraçaram-se e se beijaram, riram e choraram. Quanto tempo foi a separação? Diziam-se uns aos outros. Olhavam-se uns aos outros, examinando o passado do tempo. Embora maiores no Charse eram os pais, pareciam mais jovens que os filhos. Aos 2 filhos lhes via velhos e com barba. Ninhursag, em outro tempo dela, estava encurvada e enrugada. Os 5 estavam molhados em lágrimas. Mesclavam-se as lágrimas de alegria com as lágrimas de pesar. Em naves celestes foram levados ao Edin os convidados e seus anfitriões. As naves celestes aterrissaram em um lugar preparado junto ao Nuki. Todos os Anunnaki que tinham ficado na Terra estavam de pé como guarda de honra. Salve e bem-vindos! Salve e bem-vindos! Gritavam ao uníssono para o Anu-Yantu. Depois, os Anunnaki acompanharam aos convidados em procissão, cantando e tocando música, até a casa do Anu. Na casa do Anu, Anu se lavou e descansou. Mais tarde se perfumou e se vestiu. Antu foi escoltada pelas mulheres Anunnaki até a casa do leito dourado, em um pátio aberto. Enquanto a brisa da tarde fazia ranger as folhas das árvores, Anu e Antu se sentaram sobre os tronos. Lhes flanqueando estavam Enlil, Enki e Ninhursag. Os assistentes terrestres que foram completamente nus, serviram vinho e bom azeite. Outros, em um rincão do pátio, estavam assando ao fogo um touro e um carneiro, presentes de Enlil e Enki. Preparou-se um grande banquete para o Anu-Yantu, esperava-se o sinal nos céus para começar. Seguindo as instruções de Enlil, Zumu, que estava instruído em matéria de estrelas e planetas, acendeu os níveis da casa de Anu para anunciar a aparição dos planetas na noite. No primeiro nível apareceu Kishar nos céus orientais, Laamo se viu no segundo nível, Mummu se anunciou no terceiro nível, Anshar surgiu no quarto nível, Lamo se viu no quinto nível, a lua anunciou-se desde o sexto nível. Depois, a um sinal do Zumu, começou-se a cantar o hino. O planeta do Anu se eleva nos céus, pois, do nível mais alto, o sétimo, divisou-se ao avermelhado Nibiru. Os Anunnaki davam palmas e dançavam com a música, dançam e cantavam com a música. Cantavam aquele que aumenta em brilho, ao planeta celestial do Senhor Anu. A um sinal se acendeu uma fogueira, vendo-se de lugar em lugar se acenderam mais fogueiras.
Antes que terminasse a noite, toda a terra do Edim estava acesa com fogueiras. Depois da comida de carne de touro e carne de carneiro, de pescado e de caça, acompanhada de vinho e cerveja, acompanhou ao Anu e ao Antu as suas dependências para que passassem a noite. Anu e Antu agradeceram a todos os Anunnaki. Durante vários dias e noites da terra, Anu e Antu dormiram. Ao sexto dia, Anu chamou a seus 2 filhos e a sua filha. Escutou os seus relatos do acontecido na terra, soube da paz e da guerra. Anu soube de como os terrestres, que tinham que ter sido aniquilados pelo juramento de Enlil, haviam proliferado de novo. Enlil lhe revelou o descobrimento de ouro na terra além dos oceanos e o lugar do carro que havia ali. Foi então quando Enki contou a seu pai o sonho e a tabuleta de Gaozu. Anu ficou enormemente desconcertado com isto. Nunca enviei à terra um emissário secreto com esse nome. Assim disse Anu aos 3 líderes. Enki e Enlil estavam desconcertados, olharam-se perplexos um ao outro. Por causa de Gaozu se salvaram os Yuzura e a semente de vida. Disse Enki. Devido ao Gaozu nos ficamos na terra. Disse Enlil a seu pai. O dia que voltarem para o Nibiru morrerão, disse-nos Gaozu. Incrédulo disto estava Anu. A mudança de ciclos, certamente, causava estragos, mas se podia curar com elixires. De quem era o emissário Gaozu, se não era teu? Disseram ao uníssono Enki e Enlil. Quem tinha querido salvar aos terrestres? Quem fez que ficássemos na terra? Ninharsag moveu a cabeça lentamente. Gaozu apareceu pelo Criador de tudo. A criação dos terrestres também estava destinada, disso devo me maravilhar. Durante um momento guardaram silêncio os 4. Cada um rememorou em seu coração acontecimentos do passado. Enquanto nós decretávamos fados, a mão do destino dirigia cada passo. Assim disse Anu. A vontade do Criador de tudo é evidente. Na Terra e para os terrestres, só emissários somos. A Terra pertence aos terrestres, nos utilizou para preservá-los e para lhes fazer avançar. Se essa for nossa missão aqui, atuemos de acordo com isso. Assim disse Enki. Os grandes Anunnaki que decretam os fados intercambiaram conselhos no referente às terras. Os grandes Anunnaki decidiram criar regiões civilizadas, para proporcionar nelas conhecimentos à humanidade, fundar cidades de homem, criar nelas recintos sagrados como morada para os Anunnaki, estabelecer a realeza na terra, igual no Nibiru, dar coroa e cetro a um homem escolhido, transmitir através dele a palavra dos Anunnaki ao povo, fazer cumprir o trabalho e a destreza. Estabelecer nos recintos sagrados um sacerdócio, para servir e dar culto aos Anunnaki como senhores nobres. Ensinar os conhecimentos secretos, transmitir a civilização à humanidade. Os Anunnaki resolveram criar 4 regiões, 3 para a humanidade, uma restringida. Estabelecer a primeira região na antiga terra do Edim, sob o domínio de Enlil e seus filhos. Para seguir depois com a segunda região na terra dos 2 estreitos, para que dirigissem Enki e seus filhos. A terceira região concedeu a Inanna em uma terra distante, para que não se mesclasse com as outras 2. A quarta região, consagrada só para os Anunnaki, seria a península do lugar dos carros. Vem agora o relato da viagem de Anu às terras de além dos oceanos, e de como na primeira região se restabeleceram cidades para os Anunnaki. Tendo tomado as decisões a respeito das 4 regiões e das civilizações da humanidade, Anu perguntou por seu neto Marduk. Devo lhe ver de novo? Disse Anu aos líderes. Se eu mesmo causei a cólera de Marduk ao convidar ao Dumuzi e ao Ningishzida ao Nibiru. Perguntava-se Anu. Desejava reconsiderar o castigo de Marduk. Quando fizer sua viagem às terras de além dos oceanos, lhe dirá ao Marduk que se encontre contigo. A terra por onde vaga está naquelas partes da terra. Assim disse Enlil a Anu. Antes do casal real ir às terras distantes, Anu e Antu inspecionaram Edim e suas terras. Visitaram Eridu e Nibruki, viram onde se planejaram as cidades da primeira região. No Eridu, Enlil se queixou de Enki. Enki guarda para si as fórmulas me. Anu, sentado no assento de honra, disse palavras de louvor a Enki.
Meu filho construiu uma magnífica casa para si, belamente sobre uma plataforma está elevada, em que dará grandes conhecimentos às pessoas que rodeiam e servem a casa. Agora, os conhecimentos que se guardam em segredo nos me devem ser compartilhados com outros Anunnaki. Em que se sentiu irritado, prometeu a Anu compartilhar com todos as fórmulas divinas. Nos dias posteriores, Anu e Antu inspecionaram as outras regiões em naves celestes. Depois, no 17º dia, o casal real voltou para o Nuki para descansar uma noite mais. A manhã seguinte, quando os Anunnaki mais jovens chegaram ante Anu e Antu para serem abençoados, Anu se afeiçoou por sua bisneta Inanna, estreitou-a, abraçou-a e a beijou. Tenham-se em conta todas meus palavras, anunciou aos congregados. Este lugar, depois formos embora, dê a Inanna como dote, seja meu presente para a Inanna nave celeste na qual inspecionamos a terra. Com regozijo, Inanna se pôs a dançar e a cantar, seus louvores a Anu chegariam a serem cantados como hinos com o passar do tempo. Depois, despedindo-se dos Anunnaki, Anu e Antu partiram para as terras de além dos oceanos. Enlil e Enki, Ninurta e Ishkur foram com eles à Terra Dourada. Para impressionar a Anu, o rei, com as grandes riquezas de ouro, Ninurta construiu para Anu e Antu uma morada. Seus blocos de pedra, esculpidos à perfeição, estavam talhados por dentro de ouro puro. Um recinto dourado, com flores de coralina esculpida, esperava o casal real. À beira de um grande lago da montanha se erigiu a morada. Mostrou aos visitantes como se recolhiam as sementes de ouro. Aqui há ouro suficiente para muitos chars vindouros, disse Anu satisfeito. Em um lugar próximo, Ninurta mostrou a Anu e ao Antu um montículo artificial. Ninurta explicava como foi feito um lugar para fundir e refinar metais. Mostrou-lhes como se extraía um novo metal das pedras. Anak, Anunnaki feito, chamou-o. Mostrou-lhes como, ao combiná-lo com o abundante cobre, tinha inventado um forte metal. No grande lago, desde cujas costas chegam os metais, Anu e Antu navegaram. O lago do Anaco chamou Anu, a partir de então foi seu nome. Depois, das terras do norte, terras onde se caçavam grandes bestas com chifres, veio Marduk ante seu pai em que seu avô Anu, Nabu, seu filho, estava com ele. Quando Enki perguntou por Sarpanit, Marduk lhes falou com pesar de sua morte. Agora, só Nabu fica comigo, disse Marduk a seu pai e a seu avô. Anu estreitou contra seu peito a Marduk. O suficiente foste castigado, disse-lhe, pondo a mão direita na cabeça do Marduk. Anu benzeu ao Marduk para ser perdoado. Do lugar dourado, acima nas montanhas, todos os que se reuniram foram até a planície de baixo. Ali, estendendo-se até o horizonte, Ninurta tinha preparado um novo lugar para os carros. O carro celestial de Anu e Antu estava ali preparado, carregado até os batentes de ouro. Quando chegou a hora de partir, Anu disse a seus filhos palavras de despedida e de orientação. Seja o que o destino pretende da terra e dos terrestres, deixem que assim seja. Se o homem, e não os Anunnaki, está destinado a herdar a terra, ajudemos ao destino. Deem o conhecimento à humanidade, lhes ensinem até certa medida os segredos do céu e da terra, lhes ensinem leis de justiça e retidão. Estas instruções deu, fraternalmente, Anu a seus filhos. Uma vez mais se estreitaram, abraçaram-se e se beijaram, e do novo lugar dos carros Anu e Antu partiram para o Nibiru. O primeiro em romper o pesaroso silêncio foi Marduk. Suas palavras levavam ira. O que é este novo lugar dos carros celestiais? Exigiu uma explicação de outros. O que ocorreu depois de meu exílio sem meu conhecimento? Quando Enki lhe falou com Marduk das decisões das 4 regiões, a fúria de Marduk não conheceu limites, porque tem que ter Inanna, causador da morte de Dumuzi, sua própria região. As decisões foram tomadas, não se podem alterar. Assim lhe disse Enlil a Marduk. Voltaram para o Edim e as terras adjacentes em naves celestes separadas. Pressentindo problemas, Enlil deu instruções ao Ishkur para que ficasse atrás, para vigiar o ouro.
Para comemorar a visita do ano, introduziu-se uma nova conta do passo do tempo, por anos da Terra, não pelos chars do Nibiru, para contar o que acontecesse na Terra. Na Era do Touro, dedicada ao Enlil, começou a conta de anos da Terra. Quando os líderes retornaram ao Edim, o lugar da primeira região civilizada, os Anunnaki ensinaram aos terrestres como fazer tijolos com o barro, para com eles construir cidades. Mas onde uma vez só se levantaram as cidades dos Anunnaki, levantaram-se agora cidades tanto para eles como para os terrestres. Nas novas cidades se consagraram recintos sagrados para os grandes Anunnaki. Nelas, proporcionou aos Anunnaki nobres moradas, as que a humanidade chamou templos. Neles, servia-se e se dava culto aos Anunnaki como senhores nobres, lhes honrava com fila números, a linha sucessória à humanidade fizeram saber. Anu, o celestial, tinha a fila de 60, ao Enlil lhe deu a fila de 50, a Ninurta, seu filho principal, Enlil lhe concedeu a mesma fila. O seguinte na sucessão era o senhor Enki, sustentava a fila de 40. Ao Naunar, o filho do Enlil e Enlil, lhe atribuiu a fila de 30. A seu filho e sucessor, Utu, tocou-lhe a fila de 20. Ao resto dos filhos dos líderes Anunnaki lhes concedeu o rango número de 10. As filas dos 5 se compartilharam entre as mulheres Anunnaki e as esposas. Depois de que se terminassem Eridu e Nidruk e suas moradas-templos, construiu-se no lagacho recinto do Girsu para Ninurta. Ali se guardava Ninurta e Baú, sua esposa, o caçador supremo e o golpeador supremo, armas que lhe desse de presente Anu, protegiam Benigno. Onde tinha estado Sipar antes do dilúvio, em cima de um solo elevado, Utu fundou uma nova Sipar. No Ebabar, a casa brilhante, levantou-se uma morada para Utu e sua esposa Aya. Dali, Utu promulgou leis de justiça para a humanidade. Onde a causa do lodo-lama não se pôde seguir os planos de antanho, se escolheram novas convocações. Adab, uma convocação não distante do Shrubat, converteu-se no novo centro do Ninharsag. Ali, sua morada-templo recebeu o nome da Casa do Socorro e do Conhecimento Curador. Em seu santuário guardou o Ninharsag os Midi como se criou os terrestres. Ao Naunar lhe proporcionou uma cidade com retas ruas, canais e moles. Urim era seu nome. A morada-templo lhe chamou Casa da Semente do Trono. Refletia os raios da lua sobre suas terras. Escur voltou para as terras montanhosas do norte. Sua morada se chamou a Casa das Sete Tormentas. Inanna residiu no Nug, vivia na morada que Anu lhe tinha dado. Marduk e Nabu viveram no Eridu. No Edim não tinham suas próprias moradas. Vem agora o relato da primeira cidade dos homens e da realeza na terra, e de como Marduk tramou construir uma torre e de onde Inanna roubou os-me. Na primeira região, nas terras do Edim e nas cidades com recintos, seus senhores Anunnaki ensinaram trabalhos e ofícios aos terrestres. Não muito depois se irrigaram os campos, logo as embarcações navegaram por canais e rios. Redis e celeiros estavam transbordantes, a prosperidade enchia a terra. Kinji, terra dos nobres vigilantes, se chamou a primeira região. Depois, decidiu-se deixar que as pessoas de cabeça negra tivessem uma cidade para eles mesmos. Kish, cidade cetro, chamou-se. No Kish começou a realeza do homem. Ali, em terreno consagrado, Anu e Enlil implantaram o objeto brilhante celestial. Nele, Ninurta designou ao primeiro rei, homem poderoso foi seu título real. Para fazê-lo centro da humanidade civilizada, Ninurta viajou ao Eridu para obter de Enki as tabuletas que conservavam as fórmulas divinas para a realeza. Com o traje adequado, Ninurta entrou no Eridu. Com respeito, perguntou pelos Mi da realeza. Enki, o senhor que salvaguarda todos os Mi, concedeu a Ninurta 50 Mi. No Kish, ensinou as pessoas de cabeça negra a calcular com números, a celestial Nizaba lhes ensinou a escrever, a celestial Ninkashi lhes mostrou como fazer cerveja. No Kish, dirigidos por Ninurta, proliferou o trabalho do forno e a ferraria, carretas com rodas, puxadas por asnos machos, criaram-se habilmente no Kish. No Kish se promulgaram leis de justiça e de reta conduta. Foi no Kish onde o povo compôs hinos de louvor a Ninurta, de suas heróicas façanhas e
E vitorias cantavam, de seu terrorífico pássaro negro cantavam, de como tinha submetido aos bisões em terras longínquas, como tinha encontrado metal branco para mesclá-lo com o cobre. Foi um tempo glorioso para Ninurta, com a constelação do arqueiro Yonrou. Enquanto isso, Inanna esperava seu senhorio na terceira região. Enquanto isso, exigia dos líderes seus domínios. A terceira região virá depois da segunda. Asseguravam-lhe os líderes. Depois de ver como Ninurta tinha ido ao Eridu, como tinha obtido o da realeza, Inanna urdiu um plano em seu coração, tramou a obtenção do Mijenki. Enviou a sua donzela de câmara Ninshubur ao Eridu, para anunciar uma visita de Inanna. Depois de ouvir isto, Enki deu rapidamente instruções ao Zimud, seu mordomo. A donzela, completamente só, dirige seus passos até minha cidade do Eridu. Quando chegar, completamente sozinha, fala entrar em minhas câmaras interiores. Lhe põe água fria para que refresque seu coração, lhe dê bolos de cevada com manteiga, prepara vinho doce, enche vasilhas de cerveja até o bordo. Quando Inanna entrou sozinha na morada de Enki, Zimud seguiu as ordens do Enki. Depois, quando Enki recebeu a Inanna, viu-se afligido pela beleza de Inanna. Inanna ia cheia de joias, através de seu fino vestido se revelava seu corpo. Quando se inclinava, Enki admirava completamente sua vulva. Beberam vinho doce das taças de vinho, competiram em beber cerveja. Mostre-me-os-me. Disse-lhe Inanna a Enki brincando, deixa que sustente minha mão. 7 vezes no transcurso da competição Enki deixou Inanna sustentar as fórmulas divinas do senhorio e a realeza, do sacerdócio e o tabelionato, Enki lhe deixou sustentar a Inanna do traje amoroso e da guerra, da música e do canto, do trabalho da madeira, os metais e as pedras preciosas, os 94 necessários para os reinos civilizados deu Enki a Inanna. Sujeitando com força seus prêmios, Inanna fugiu do dormitório de Enki. Apressou-se em chegar a seu navio do céu, deu instruções de elevar-se e afastar-se a seu piloto. Quando Zimud despertou Enki de seu sonho. Prende a Inanna. Disse Zimud. Quando Enki ouviu do Zimud que Inanna já tinha partido em seu navio do céu, deu instruções ao Zimud para que perseguisse a Inanna na nave celeste de Enki. Tem que recuperar todos os disse-lhe. Zimud interceptou o navio do céu de Inanna nas cercanias do Nu, que a fez voltar para o Eridu e enfrentar-se à ira de Enki. Mas quando Inanna foi levada de volta ao Eridu, os não estavam com ela. Os tinha dado a sua donzela de câmara, Ninshubur, a casa do Anu em Unu que os tinha levado Ninshubur. Em nome de meu poder, em nome de meu pai Anu, ordeno que me devolvas os Assim lhe falou Enki, enfurecido, a Inanna. Em sua morada deixou cativa. Quando ouviu isto, Enlil foi ao Eridu a enfrentar-se com seu irmão. Em justiça obtive o mesmo em que os pôs em minhas mãos. Assim o disse Inanna a Enlil, verdade que Enki admitiu. Quando chegar a seu fim o tempo do Kish, a realeza passará ao Enu que declarou Enlil. Quando Marduk ouviu tudo isto, enfureceu-se enormemente, sua ira não conheceu limites. O suficiente foi minha humilhação. Gritou-lhe Marduk a seu pai Enki. Imediatamente, exigiu de Enlil uma cidade sagrada para si mesmo no Edim. Mas Enlil não teve em conta a petição de Marduk, e Marduk tomou em suas próprias mãos o fado. Considerou um lugar que tinha sido selecionado para a chegada do ano, antes que se decidissem pelo Unug, chamou a Nabu, aos exigia seus descendentes desde suas terras dispersas, para fundar uma cidade sagrada para Marduk, um lugar para naves celestes. Quando seus seguidores reunidos no lugar não encontraram pedras com as que construir, Marduk lhes mostrou como fazer tijolos e cozê-los ao fogo, para que servissem como pedras. Com tudo isto, começaram a construir uma torre cujo topo pudesse alcançar os céus. Enlil se apressou em ir ao lugar para frustrar o plano, tentou aplacar a Marduk com palavras de calma, mas não conseguiu deter o Marduk e ao Nabu em sua empresa. Enlil reuniu a seus filhos e netos no Nidruk, consideraram todos o que podiam fazer. Marduk está construindo um pórtico ao céu não permitido, o está confiando aos terrestres. Assim disse Enlil a seus filhos e netos.
Se permitirmos que isto ocorra, nada de quanto se propõe à humanidade deixará de alcançá-lo. Terá que deter este malvado plano. Disse Ninurta. Todos concordaram nisso. Era de noite quando, desde Midruki, chegaram os Anunnaki em Lilitas, desde suas naves celestes deixaram cair sobre a torre em construção fogo e enxofre. A torre a todo o acampamento deram fim por completo. Então, Enlil decidiu dispersar o líder a seus seguidores. Enlil decretou confundir seus conselhos no sucessivo, destruir sua unidade. Até agora, todos os terrestres tinham uma só linguagem, em uma única língua falam. No sucessivo confundirei sua linguagem, para que não se compreendam entre si. Tudo isto aconteceu no ano 310 desde que começa-se a conta dos anos da Terra. Em cada região e em cada terra fez falar as pessoas em línguas diferentes. Depois deu a cada povo uma forma diferente de escritura, para que não se pudessem compreender uns a outros. 23 reis reinaram no Quiche, durante 408 anos foi a cidade do cetro. Também foi no Quiche que um amado rei, Etana, foi levado a uma viagem celestial. Que no tempo atribuído se transfira a realeza ao Nuki. Assim o decretou Enlil. Até seu chão se transferiu o objeto brilhante celestial desde o Quiche. Quando lhe anunciou ao povo a decisão, cantaram a Inanna um hino de exaltação. Dama dos Mi, reina, brilhante e resplandecente, justa, vestida radiante, amada do céu e a terra, pelo amor do ano consagrada, portadora de grandes adorações, 7 vezes obteve os Mi, em sua mão os sustenta. Destinados para a tiara da realeza, adequados para o supremo sacerdócio, dama dos grandes Me, deles é a guardiã. No ano 409 desde que começou a conta dos anos da Terra, se transferiu ao Nuki a realeza da primeira região. Seu primeiro rei foi o supremo sacerdote da morada do templo de Ana, filho de Utuera. Quanto ao Marduk, foi a terra dos dois estreitos, esperava ser o senhor da segunda região, uma vez se estabelecesse. Vem agora o relato de como se estabeleceram a segunda e a terceira região, e de como Ningishzida foi exilado e o Nuki ameaçou Arata. Quando Marduk, depois de uma larga ausência, voltou para a terra dos dois estreitos, encontrou ali a Ningishzida como seu senhor. Seu nobre senhor era Ningishzida. Ningishzida fiscalizava as terras com a ajuda dos descendentes dos Anunnaki que se haviam casado com terrestres, o que uma vez Marduk tinha planejado e instruído, Ningishzida o tinha revogado. O que é o que passou? Exigiu saber Marduk. Marduk acusou a Ningishzida da destruição do oculto, de fazer partir para o Oron a um lugar deserto, um lugar que não tem água, um lugar sem limites, onde não desfrutava de prazeres sexuais. Os dois irmãos montaram um alvoroço, embarcaram-se em uma amarga disputa. Disposta atenção, aqui estou em meu próprio lugar. Disse Marduk a Ningishzida.